Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast 45 o nosso encontro semanal de conhecimento sobre finanças na maturidade. Então, sejam muito bem-vindas, bem-vinda Rosângela, bem-vinda Rê, sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o passo a passo, né? Quais são os seus primeiros passos ali para você dar para poder quitar dívidas e, mais importante, nunca mais cair nelas. Então, sejam muito bem-vindas. Esse é o podcast 45 é o espaço que Finanças da Maturidade criou aí para a gente compartilhar conhecimentos, ferramentas, insights, passo a passo para te ajudar a organizar o seu dinheiro, fazer o dinheiro sobrar para quitar dívidas e se tornar uma mulher aí bem resolvida nas finanças. Se você não me conhece, eu sou Eli Megaretes, fundadora do Finanças na Maturidade, mentora certificada aí da Gallup, uma referência mundial em análise do comportamento humano pela psicologia de pontos fortes e, obviamente, eu sou especialista em organização financeira, focada para mulheres. E se você ainda não segue o perfil, te dá uma sugestão para clicar, né, em seguir, ativar o sininho ali das notificações para você ser sempre avisada de conteúdos e você faz a sua avaliação, se vai te interessar ou não, mas pelo menos você vai ficar sabendo o que está acontecendo, você não vai ficar por fora. Então vai lá, clica, segue, para você não perder nenhum conteúdo mais como esse. E se você, obviamente, acha que esse conteúdo está fazendo diferença na sua vida, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar também. Eu costumo dizer por aqui que uma das leis da prosperidade é a generosidade. Então, quando a gente compartilha com alguém, principalmente conhecimento, né? Eu costumo dizer que conhecimento liberta, nós também estamos contribuindo para que o nosso entorno, né, as pessoas que estão ao nosso redor aí se beneficiem também da mesma evolução que a gente está se beneficiando. Hoje nós vamos falar, então, sobre dívidas. Eu vou também deixar uma palavra passe, porque esse assunto ele merece uma ferramenta. Então, eu vou dar uma ferramenta que eu dou no meu curso. Então, sejam muito bem-vindas, Beli, Maria, Rose, Elizabeth, Elvânia. E como que a gente costuma dividir essas aulas? Helenilza, boa noite, querida. Nós vamos dividir da seguinte forma. Esse primeiro momento eu vou trazer aí algumas reflexões, depois nós vamos dar uma pausa para a gente ver se está fazendo sentido para vocês, né? Eu quero ver também. Pode ir colocando todas as dúvidas, perguntas, considerações aí no chat, que eu vou interagindo com vocês ao longo da live. Eu vou deixar mais para o meio da live, para a gente pegar uma linha assim de raciocínio, tá bom? Então, vai deixando tudo aí, deixa dúvidas também, para a gente poder ir esclarecendo. E a ideia aqui no Finanças na Maturidade é criar uma comunidade de mulheres acima de 40, 45 anos, que estão na maturidade, que estão interessadas em se tornarem mulheres bem resolvidas na finança. E o que é isso, mulher bem resolvida na finança? As mulheres que tomam conta do seu dinheiro, que aprendem a comandar o seu dinheiro, as suas finanças e automaticamente a sua vida. Porque quando a gente não tem comando de dinheiro, quando a gente não comanda um dos nossos pilares, assim, nossa vida também está meio sem comando, está meio sem direção. Então, como nós somos seres sistêmicos, eu ensino muito isso no meu curso, tudo está relacionado. Se um pilar tão poderoso como esse está desalinhado, mais coisas estão aí: saúde, relacionamentos, autoestima, produtividade no trabalho. Então, a gente trabalhando esse pilar, o restante vai junto, tudo bem? Então, como você pode aproveitar melhor essas aulas é caneta e papel na mão, porque você vai com certeza ter algum insight aqui, ainda mais se a gente vai te passar um passo a passo de dívidas, né? Então, eu acho muito importante um papel e caneta na mão. Então, vamos lá. Mentalidade é um primeiro passo. Então, qual que é o primeiro passo para você começar a sair das dívidas? E, automaticamente, quando você está saindo para não cair mais, né? Porque quando você vai lá e faz um empréstimo consignado, provavelmente você está tirando o problema da sua frente, ali na frente, um pouco mais adiante, você vai cair novamente nesse problema. Então, você não está resolvendo o problema, você só está adiando, empurrando, com algumas exceções, é claro. Porque o empréstimo consignado é uma ferramenta que você pode usar, sim, para uma solução. Mas, via de regra, generalizando, de modo geral, é um problema que você empurra, tudo bem? Então,
o primeiro passo é trabalhar o que fez você cair nas dívidas. E aí eu vou antes dos números, né? Porque é óbvio ali, nós vamos falar de muitas coisas óbvias hoje, exatamente porque é óbvio que deixam de ser feitas, né? Quantas coisas que a gente deixa de prestar atenção porque está muito óbvio, né? E o óbvio, mas é um óbvio que você não faz. Então, se você não está fazendo, saber e não fazer é ainda não saber, né? Então, a primeira coisa é a mentalidade. Mentalidade, né, o famoso mindset, né, que é o conjunto de pensamentos, é o conjunto de pensamentos sobre o dinheiro, sobre riqueza, sobre esse recurso, sobre a forma de utilizar. Então, esse conjunto é que te levou ao endividamento. É a forma de você pensar ou não dar atenção ao dinheiro, ao uso dele, é que te levou a esse problemão. E a primeira coisa que as pessoas pensam, não, foi isso não. É porque eu ganho pouco, eu tenho pouco dinheiro, é por isso que eu fiquei em dívida. E eu diria que não, não é isso, né? Porque o dinheiro, ele não tem vida própria. Ele vai para onde você determina que ele está indo. Então, quando você lá atrás começou a trabalhar e começou o dinheiro começou a chegar, você foi inserindo um conjunto de despesas na sua vida. E a sua vida foi caminhando e a sua história com as finanças foi tomando um corpo, né? Muitas vezes você subiu a renda de cá, subiu as despesas de lá. Às vezes você até tem uma estagnação na renda, você teve sempre uma renda parecida. Mas o conjunto de despesas, ele nasceu no momento que você começou a trazer dinheiro para sua vida. Então, nesse momento, você atua. Você que escolhe o seu padrão, você que escolhe o que vai entrar, o que não vai, ou pelo menos deveria. Então, o primeiro passo é você trabalhar o que te levou. Então, o que te fez você começar a se endividar? Provavelmente é você não dar atenção em conceitos básicos do tipo: eu preciso ficar dentro daquilo que eu tenho de receita. Se eu gastar mais do que eu estou ganhando, eu vou criar um problema. Isso é básico, né, gente? Básico, inclusive, agora. Mas, por exemplo, se você está vivendo um processo de endividamento, você já fez o primeiro passo, que é entender o seu endividamento e entender quanto que você gasta, né? Muitas vezes a gente está ali focado no problema, pensando na dívida, eu quero sair da dívida, eu quero sair da dívida, eu quero sair da dívida. Imagina assim, é mais ou menos você começa a sentir algum tipo de problema físico, algum sintoma físico, né? Você tá lá, por exemplo, gripada, aí você começa a espirrar, começa o corpo doer, e não sei o quê, e aí você começa a falar, não, eu preciso sair dessa gripe, eu não posso adoecer, eu não posso ficar doente, aí você toma uma Neosaldina, aí você toma um Benegripe, aí você toma não sei o quê, aí você vai se medicando porque você quer que aquele problema saia. Você não vai conseguir fazer isso. Você está ali num processo de adoecimento, o seu corpo precisa reagir. Você pode até tomar um medicamento ali, né? Por exemplo, nós estamos falando de uma gripe para dor e tudo, mas o seu corpo vai ter que precisar reagir, você vai ter que deitar, vai ter que descansar, vai ter que alimentar bem. Entende que tem um processo para você atuar, para o seu corpo reagir? A mesma coisa é a dívida. Ah, eu quero sair da dívida, eu quero quitar a dívida, eu pago esse boleto, eu pago isso aqui, eu saio do cheque. Você está focado na dívida. Você não está focado no que te levou ao endividamento. Tudo bem? Então, o primeiro passo é mentalidade. E na vida da gente tudo funciona assim. Se você pensa, sente, o que você sente te leva a um pensamento, você reforça e valida, aí você toma uma atitude, essa atitude valida o que você pensou. E aí você fica naquele ciclo ali, né? Em relação a tudo, nós estamos falando aqui do processo de endividamento. Então, o primeiro passo é trabalhar essa mentalidade de sair do problema, porque a dívida é sintoma do que te levou. Então, você tem que ir lá para a causa. A causa foi você não dar a atenção a como usar o seu dinheiro. Então, agora, o que, que vai te tirar? Você dar atenção a como você deve utilizar o seu dinheiro. E o primeiro passo aí, no caso, seria você conhecer, né? Conhecer essa sua estrutura financeira,
né? Por que você está gastando mais? Por que você não está gastando mais? E aí a gente entra para o segundo passo, que é... Então, o primeiro passo é trabalhar a sua mentalidade, o seu conjunto de pensamentos. Do foco no problema, foco no sintoma da dívida, para foco na solução, para foco na causa, no que levou ao endividamento. Que aí você vai trabalhar o que vai te tirar. É o que você deixou de fazer que te levou na dívida. Então, o que vai te tirar da dívida? É a mesma coisa, é você colocar foco naquilo que você deixou de fazer, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é responder por. O que é responder por? Responsabilidade. Ah, Eri, mas é claro que eu tenho responsabilidade, não estou dizendo que você não tenha responsabilidade. O conceito de responsabilidade é responder por. Então, é você pegar o boi pelo chifre, resumindo a história. Entende? Não adianta ficar ali arrumando subterfúgio, é você realmente, olha, essa é a minha responsabilidade. Tudo bem, estou lá, estou toda encalacrada aqui, agora eu preciso sair disso, né? Então, eu preciso sair disso. Então, é você assumir esse papel. E o terceiro passo, priorizar. Isso tem que ocupar um espaço na sua vida. Então, primeiro passo, a mentalidade. Segundo passo, responder responsabilidade. O terceiro passo, prioridade. Colocar em prioridade, colocar em primeiro lugar. Esse é aprender a lidar com o seu dinheiro para, como consequência, você sair das dívidas. Isso tem que ser tem que ocupar um espaço nobre na sua agenda, na sua semana, entendeu? Então você tem que colocar aquilo ali como de tudo que você está vivendo, de tudo que você tem que fazer, aquilo ali tem que ter um espaço. Não pode ser só no final do mês, na hora que você for lá puxar o extrato da sua conta para poder pagar as despesas ou na hora que o dinheiro acabar. Tem que ser algo que tem que ser proativo, né? E aí a gente entra no terceiro passo, no quarto passo, que é a parte numérica mesmo, né? Na parte do dinheiro, efetivamente, porque antes a gente está trabalhando a questão do comportamento, né? Quando a gente fala de mentalidade, quando a gente fala de responder por, de responsabilidade, de priorizar, são atitudes comportamentais. A falta, a ausência dessas atitudes, ou equivocadas ou desalinhadas, te levam a um descompasso na sua vida financeira, né? A essa confusão, né? E é uma confusão que acaba afetando tudo, né, gente? Vamos combinar. E aí você precisa de atuar nisso aí, nessa parte comportamental, que é colocar isso como foco, em primeiro lugar, como sendo da sua importância. Isso é muito óbvio, né? Mas eu preciso falar o óbvio para vocês. Tem hora que não tem muito jeito, não tem muito o que ficar inventando, né? E realmente, só depois que você tem a atitude de fazer é que a coisa começa a acontecer. Que às vezes é muito óbvio, mas você ainda está no lugar, né? Ainda está naquela situação de, às vezes, tem uma solução mágica, né? E aí o quarto passo é conhecer a sua base financeira. Como é que é conhecer a sua base financeira? E aí a palavra mágica, para quem quiser essa ferramenta eu já dei ela algumas vezes, já dei lá no curso gratuito, mas vou dar de novo para vocês. É uma ferramenta importante para você conhecer a sua base financeira, que é quanto você de fato, como você de fato gasta. Porque assim, todo mês entra na sua conta X reais de renda, né? Independente se você já descontou ali o empréstimo consignado ou não, o que importa é o que está sobrando, né? É o que efetivamente sobra de dinheiro. Então, imagina que você tenha um copo d'água, né? E aí, esse copo tem um limite que cabe de água. Se eu tentar colocar mais água aqui dentro, vai derramar. Então, vamos imaginar que o copo de água seja a sua renda, o copo. E a água sejam as suas despesas. Então, imagina que esse copo está todo marcadinho aqui mostrando para você a quantidade que vem aos poucos. Imagina que cada marcação dessa é uma despesa. Então, você tem lá
a alimentação, que aí envolve sacolão, supermercado, padaria, restaurante, etc. Você tem lá mobilidade, que seja todos os gastos que você tem com carro, ou seja com Uber, ou seja com passagem de ônibus, o que você gasta para se locomover. Depois, o que você gasta para manter a sua casa ali, né, que é conta de água, conta de luz, condomínio, telefone, IPTU, os custos para manter a sua casa. Tudo eu estou falando de custo fixo, né, gente? Aí depois você vem com os custos dos filhos. Vem escola, todo aquilo que envolve filho. Então, esses custos, essas despesas, vocês concordam que são despesas fixas? E aí você tem também, depois que passa essas despesas que vamos dizer assim, você trabalhando ou não trabalhando, gerando renda ou não gerando renda, elas não vão ocorrer? Elas não vão existir? Então, essas despesas, elas representam um montante da sua renda. E aí eu te pergunto, se só com essas despesas que são fixas, que são aquelas despesas que você gasta para viver, você já está aqui? Está sobrando um pouquinho só? O que eu vejo as pessoas fazendo? Compromete isso tudo, e aí vem aquelas coisas do tipo extras que ocorrem na vida, né? Extra é toda hora, tudo aquilo estragou alguma coisa em casa, um eletrodoméstico, o filho precisou de uma despesa a mais que não está no seu dia a dia, né? Até um carro que você bater, por exemplo, e excedeu a franquia, tudo que é extra, tá? Aí vem o extra. E aí, aquelas coisas que você quer fazer para você, quer cuidar de você, né? Quer comprar uma roupa, ou enfim, a sua academia, alguma coisa para você, acabou o dinheiro. Aí o que você faz? Você usa o cartão. E aí, o que acontece? No mês que vem, o cartão ele só empurra, né? A despesa para o mês que vem. No mês que vem, você vai ter toda essa despesa fixa. Você vai ter mais o cartão. E aí você não vai conseguir fazer o cartão, pagar o cartão. Aí o que você vai ter que fazer? Utilizar um dinheiro que não é seu. Como é que você interrompe isso aqui? Porque isso não está certo. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Você precisa de usar essa ferramenta que eu vou dar para você, que ela chama mapa. Você precisa de entender quais são essas despesas aqui fixas. Porque se elas estão ocupando toda a sua vida, e eu não estou falando de dívida ainda, não estou falando daquele empréstimo, o empréstimo consignado pode até ser, né? Porque aqui, quando eu falo que o copo é a sua renda, eu estou considerando o que está sobrando para você. Então, pode ser que o empréstimo consignado esteja sendo utilizado aí, né? Que ele já está sendo abatido direto na nossa renda, né? Que é o que está sobrando. Mas entende que se você comprometer mais, você não vai interromper esse ciclo. Então, o primeiro passo que você tem que dar em relação ao uso do dinheiro, depois que você deu o passo 1, passo 2, passo 3, que seria em relação à mentalidade, a assumir a responsabilidade, a colocar como prioridade, em relação ao uso do dinheiro, é identificar isso aqui, ó, e como que está sendo formada, preenchido esse copo com as suas despesas. Entende? Então, usa o mapa. Esse mapa nada mais é que é como se fosse uma lista de compras da vida. Só que ele precisa de estar ajustado ao que você tem de renda. Porque se ele estiver excedendo, você não vai interromper esse ciclo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar, é estabelecer metas para essas despesas que não excedam ao que você tem de renda. E aí sim, com certeza, você vai ter que ter uma atuação consciente e talvez você vai ter que tomar algumas ações, atitudes do tipo selecionar algumas coisas que vão precisar de sair. Você vai precisar de fazer escolhas, tudo bem? Então, mas o primeiro ponto é você conhecer essa sua base. E a falta de conhecimento dessa base é que leva ao endividamento e ao ciclo, a bola de neve. Então, se você não tem essa ferramenta, coloca aí no chat mapa, que amanhã eu peço Carol para mandar para você.
Então, essa ferramenta ela vai te ajudar a fazer essa identificação. E assim, eu sei que nesse momento pode parecer uma coisa assim, não vou fazer não. Aí eu só vou constatar que a Inês é morta. Gente, mas não é assim. Se você quer sair do endividamento, você precisa dar nome, você precisa de nomear. Você pode começar fazendo isso pela sua semana, por exemplo. Se você pegar essa semana, porque você tem que estabelecer um fluxo para o seu dinheiro antecipadamente, não é só ir pagando. E aí, dentro dessa história do mapa, você vai ter que interromper o uso do cartão de crédito. Porque o cartão de crédito, ele cria uma imagem diferente para você de que você tem mais aquele dinheiro do cartão. Se você não parar imediatamente, você não vai entender como é que é essa sua base. Aí você fala assim, mas eu tenho lá a minha fatura de cartão, que tem supermercado, e eu tenho, esquece, ignora essa fatura do cartão, ignora o que tem de fatura, o que a gente precisa de saber, fatura é depois, é o que você precisa para gastar no mês de supermercado. E aí, como é que você vai achar essa meta? Aí sim, você pode pegar tudo que você gastou, se você pagou no cartão, vai lá no cartão e vê tudo que tem ali de supermercado, pega as notinhas, faz uma média do que você tem de gasto. E aí coloca a média de tudo ali que você tem, né? De todas as suas despesas, aquela que dá para saber o valor certinho, você coloca ali. E aí, depois que aquela despesa, aquela base estiver ali, só de olhar para aquilo você já vai entender se tem muito descompasso, é a razão do seu endividamento. Aí, o que a gente tem que fazer? Conhecer esse endividamento. Aí é outra coisa. Primeiro é o seu mapa aqui. Depois é a sua dívida que está lá. A dívida que está lá, ela é simplesmente efeito desse descompasso que estava ocorrendo. E aí o quarto passo, o quinto, na verdade, porque o quarto é conhecer a sua base financeira e o quinto é conhecer o endividamento. Como é que você quita dívida? Você precisa de conhecer quais dívidas você tem, né? Então, você tem que conhecer o que você tem de cartão, você tem que conhecer o que você tem de cheque especial, conhecer o que você tem de empréstimo consignado, fazer um levantamento disso tudo, até de repente, se você estiver devendo, por exemplo, alguns financiamentos ou pessoas que você pediu, coloca tudo no papel, porque cada uma vai ter um destino, vai ter uma forma de negociar, vai ter você vai ter uma tratativa, você não trata as dívidas da mesma forma, tudo bem? Tem dívidas que não vai ter como você mudar muito a atuação sobre elas. Por exemplo, o empréstimo consignado, que está descontando diretamente na sua folha, não vai ter o que fazer. Você pode fazer uma portabilidade, se você conseguir uma taxa melhor, mas vai diminuir um pouco na prestação ali, na sua mensalidade ali, né, na parcela, mas não vai ter muito o que fazer. O que você vai fazer é atuar na base para sobrar mais para você ir antecipando as parcelas. Mas não tem milagre, não, tá? Essa é uma das dívidas. E você deu como garantia o seu salário. Então, quando você dá como garantia o seu salário, é a mesma coisa do financiamento. Você dá como garantia o financiamento do seu carro. Não pagou, você vai ficar sem ele. Né? Esse é um tipo de dívida, quando você dá alguma coisa em garantia. Mas você tem dívidas que você não dá nada em garantia, como um cheque especial, cartão de crédito. Então, dependendo da sua situação, você vai ter que organizar, se tiver muito aqui, se você chegou num ponto que está muito apertado aqui, esse passivo de cartão, de cheque especial, você vai ter que juntar e negociar com o banco. Mas o banco também, ele não negocia assim com você, não. Tem todo um esquema para negociar. E muitas vezes, para ele querer negociar com você, você vai ter que... Ô, Sueli, isso, bota mapa aí que eu vou mandar para vocês. Você vai ter que não pagar. E aí muitas vezes, o banco, com 6 meses, ele já está disposto a negociar, às vezes com 1 ano. Então, você vai ter que acompanhar esses saldões. Às vezes, não. Se você fizer o seu mapa, tá tranquilo ali, você já senta, já dá uma negociada e insere uma parcela ali para poder interromper todo esse ciclo. Então, cada caso vai ser um caso. Mas antes de você saber como negociar, você tem que conhecer o que você tem. E para conhecer, você tem que colocar no papel, né? Coloca no papel tanto o seu endividamento para você quebrar esse ciclo, né? Para a gente saber como é que vai ser quebrado,
quanto a sua base. A sua base, inclusive, ela vem em primeiro lugar, né? Porque se ela estiver desregulada, não vai adiantar nada. Você vai lá, vai botar no papel, daqui a pouco você está caindo tudo de novo. E sim, você vai ter que fazer escolhas. Esse é um ponto que às vezes as pessoas não querem, mas você vai ter que fazer escolha, né? Você vai ter que escolher o que vai ficar, o que não vai ficar, o que vai sair, tá? Então, a gente pode até passar por cada dívida, mas antes eu queria, se alguém quiser colocar aí nos comentários, coloca para mim, quem também está assistindo no gravado, vai assistir no gravado, coloca nos comentários qual é o seu tipo de endividamento, o que mais está te afligindo, porque a gente pode pegar essa dívida e falar um pouco sobre ela, então, por exemplo, se é cartão de crédito, porque cada uma tem uma tratativa, né? Querem colocar aqui para mim? Que aí a gente pode ir falando um pouco sobre essas dívidas em especial. Porque cada uma você vai tratar de uma forma. Em alguns casos, até você vai precisar de ter algumas ações um pouco mais drásticas. Então, enquanto vocês pensam aí se vão colocar ou não no chat, deixa eu relembrar os passos para você sair do endividamento. Primeiro deles, a mentalidade, para o que te levou lá, porque é importante você entender por que você está, mesmo tendo uma renda de X, gastando muito mais. Ah, Ellen, não tem jeito, o meu custo. Não tem jeito, não. Mary. Dívida com cartão, Mary. Antes, deixa eu terminar aqui. Vamos falar sobre isso. Então, não tem jeito, não. Você que escolheu ali. O dinheiro não tem vida própria. E aí, muitas vezes, o seu caso, o seu pilar é o pilar de ter que aumentar a sua renda. Às vezes, a sua renda você tem que pensar nela mesmo, tá? De aumentar. Mas enquanto você não aumenta, você organiza aqui, até para você ter cabeça, estrutura, saúde, para poder pensar em aumentar a renda. Porque às vezes está tão aqui, está afetando tudo, né? O segundo, então o primeiro passo, mentalidade, o segundo, a responsabilidade, terceiro, priorizar, o quarto, conhecer a sua base de despesas e o quinto, conhecer a dívida. E aí a Mary colocou aqui juros sobre juros e já não consigo negociar. O que mais me incomoda é a dívida com o cartão. Tá. Então, o cartão de crédito, ele é um meio de pagamento, Mary. Você utiliza para poder pagar suas despesas. Então, o primeiro passo é você entender por que você você está gastando, porque o que acontece? Você tem as suas despesas, que é seu custo fixo, não é isso? O seu custo fixo você paga com a sua renda, o dinheiro acaba, aquele custo variável, você usa o cartão, seria mais ou menos isso, não é? Então, tudo aquilo que excede o seu custo fixo, você vai usando o cartão. Os presentes, as coisas que você quer comprar, o que surge de imprevisto, aí você vai usando o cartão. E o cartão de crédito é especial e consignado. Então, eu vou falar para vocês o ciclo do endividamento. Isso é uma aula que eu dou. Depois eu vou dar uma aula aqui sobre isso novamente. Qual que é o ciclo do endividamento? Veja bem. Você tem aqui a sua base financeira. Qual que é a sua base financeira? Água, luz, supermercado, sacolão, padaria, escola de filho, transporte, tá? Aquele custo básico. Esse custo básico, quando ele está maior do que o que você ganha, essa diferença do maior, como que você faz para pagar se ele está maior? Então, por exemplo, você está com um condomínio muito alto, aí você colocou lá. Via de regra não é essas coisas, não, tá? Via de regra é o financiamento do carro que você comprou que você não podia. Muitas vezes você fez lá uma dívida do apartamento que você não podia. Muitas vezes você gastou mais com coisas extras que você não podia, porque o seu custo já estava aqui, né? Água, luz, mercado, sacolão, padaria já consome toda a sua renda. E aí você assume mais uma coisa aqui para alguém, uma coisa aqui para o filho, compra mais não sei o quê. Então, esse a mais aqui, da onde você está tirando esse dinheiro para pagar a mais? Do cartão, não é isso? E aí você paga o cartão. Aí o que você faz?
No mês que vem, você começou esse descompasso aqui. No outro mês, o que acontece? Entra a sua renda, normalmente o cartão de crédito já come ali, né? Já entra ali na sua conta, aí sobra X. O que acontece? Você começa a pagar as outras despesas, pagar. Aí o dinheiro acaba, já tem um valor lá no seu cheque especial que está anexado à sua conta, não é isso? Aí você continua gastando e pagando as coisas usando o cheque especial. E aí no mês que vem, o que acontece? Você tem esse valor do custo fixo, mais o que você já gastou do cartão de crédito, mais o que você pegou no cheque especial, mais o que você deve de juros. E aí, chega num ponto que está insustentável, o que você faz? O gerente te propõe pegar um empréstimo consignado, porque os juros é mais barato do que o cheque especial e o cartão de crédito. Sim, ele é mais barato. Mas se essa ação não tiver atrelada uma regulagem dessa base, você só está empurrando um problema. Na verdade, ele está ficando maior ainda, porque o que acontece? Você pega o empréstimo consignado, quita o cheque especial, quita o cartão de crédito e zera, mas continuou com a base maior do que o que você ganha. E mais ainda uma parcelinha do empréstimo consignado. Daqui a pouco essa diferençazinha já virou bola de neve de novo. Então, como é que você interrompe isso, Mary, Helenilza? A primeira coisa é você ajustar a base. Esquece essa fatura de cartão, esquece esse cheque especial, vai lá na sua despesa fixa e ajusta para ela não ficar maior do que o que você gasta. Você fez todo esse caminho, né, Mary? É isso, 100% das pessoas fazem esse caminho. Talvez elas não tenham a clareza e a honestidade de admitir como você está tendo. Mas é isso, né? E aí, como que você interrompe esse ciclo? Gente, deixa essa fatura. Tem uma fatura aí agora de cartão? Deixa ela lá, tá? Deixa ela lá, deixa o cheque especial lá. E aí você vem aqui e ajusta essa base. Cabe nessa base, no que você está ganhando, você negociar, juntar esse cheque especial, o cartão de crédito, fazer um parcelamento ali de 1 ano? Cabe você gerar isso e parar de usar. Você tem que parar de usar. Se você voltar a usar e ficar complementando ali, aí seu problema não acaba. Então, cabe. Se couber, você já resolve isso. E se não couber, como é que faz? Aí é uma outra estratégia, né, gente? Você vai ter que fazer uma reserva de quitação de dívidas. E aí, essa dívida lá, você só vai adiar ela por um tempo, você não vai dar calote, você não vai virar caloteiro, nada disso, porque, aliás, caloteiro não consegue nada na vida, né, gente? Ele fere uma das leis da prosperidade, que além de gastar um dinheiro que ele não tem, ele ainda não paga. Então, eu não estou sugerindo ninguém a ser caloteiro aqui, mas você vai precisar de adiar, porque isso é uma questão de matemática. Então, você vai ter que, não vai poder pagar esse cartão, não vai poder pagar esse cheque especial e vai ajustar a sua base para sobrar, guardar, literal. Se você não fizer isso, aí vai ser um problema. Você vai guardar esse valor que sobrar e vai guardando para até o banco te chamar para negociar, porque ele vai te chamar no momento em que ele te propor uma boa negociação para você encerrar esse cartão, encerrar esse cheque especial. Mas vai ficar gigante, vai ficar gigante, mas ele vai negociar com você, vai vir os saldões, ele vai te dar 50%, 60%, 70%, 80%, até 90% de desconto, mas você precisa de interromper, porque ele é corresponsável por isso. Ele vai te dando ali, ele vai te fazendo ficar escravo dele ali, né? Não é isso? Ele é corresponsável. Então, você precisa de cuidar do seu. O que você faz? Organiza a sua base e volta lá para quitar. Isso se não couber para você já encerrar, porque o correto é você já encerrar, né? É você já quitar e encerrar. Mas e se não der jeito? E se você não tem como negociar? Como é que você vai lá fazer uma negociação que não vai ter como honrar? Aí você vai ter que usar o cartão de novo? Não. Então, a primeira coisa é parar de usar. Cartão de crédito não é dinheiro adicional. Cartão de crédito é só meio de pagamento. Parar de usar agora. Você não tem a sua renda e mais o limite do cartão, a sua renda e mais o limite do cheque especial, né?
A sua renda é a sua renda. Tudo que você usar além, você está tratando como extra. Você consegue negociar, Mary. Vai conseguir sim. Nós vamos conseguir. Você está no curso, você vai aprender a fazer isso. Agora, a negociação também... porque a Mary está no curso, tem gente que não está, né? A negociação, você, muitas vezes, é ficar na sua, esperar o momento correto. Mas, para isso, você tem que ter uma reserva de quitação. E, para ter reserva de quitação, você precisa de fazer sobrar. E, para fazer sobrar, você tem que entrar na sua base. Mapa. Escreve aí no chat mapa que eu mando para você. Tá? É uma lista de compras à vida. Você vai estabelecer metas de gastos. E isso, gente, é o primeiro passo para você sair dessa postura aí de que, não dá para fazer, não dou conta, minha renda é pouca. Se continuar assim, aí não vai resolver, não, né? É você que fala assim, olha, se eu tenho X de renda, não tem jeito, pelo menos até eu resolver isso, eu só vou poder gastar X de despesa. É o único jeito, se você quer resolver, é assim. Cláudia, cartão de crédito, né? Você colocou aí. O cartão de crédito é isso que eu expliquei. O cartão de crédito, por que o problema via de regra do cartão? Porque você utiliza ele, e me conta aqui quem discorda disso. Quem fala, quem acha que é uma coisa diferente. Pode colocar aí, eu gosto de divergências também. O cartão de crédito você usa como um complemento da sua renda. Então, você tem a sua renda mais o cartão. Só que você concorda que se está entrando... vamos fazer uma conta fácil aqui, redonda, tá? Fica fácil da gente fazer. 10 mil na sua conta. Se está saindo 10 mil fora o cartão, da onde você vai pagar a fatura do mês que vem? Que dinheiro que você vai usar? Aí você vai lá no cheque especial, não é isso? Então, imagina que você tem... eu dei o exemplo do copo d'água, né? Mas imagina que você tem o seu armário. E aí você abre, você tem várias gavetas. Cada gaveta ela é para colocar uma coisa, uma meia, outra é lingerie, né? A outra é roupa de praia, biquínis, etc e tal, não é isso? A outra é pijama, camisola, roupa de noite, não é dividido? E cada gaveta ela cabe X de roupa. Não adianta você colocar mais que não vai entrar. A mesma coisa na nossa vida financeira. Não cabe. Então, se você quiser inserir mais coisas do que é capaz, você vai necessariamente começar a usar o cartão como um a mais. Só que esse a mais, lembra que para ele ser pago, ele vai ter que sair da mesma renda. E aí vira aquela bola de neve, que num primeiro momento você não sente, mas com 6 meses já virou um problemão. Né? A Mary falou assim, Ellen, me sinto impotente querendo pagar sem ter condições. Mas assim, gente, veja bem, vamos colocar uma coisa aqui, que ninguém aqui... O sistema financeiro, ele explora muito essa questão emocional das pessoas, né? Que você vai ficar com o nome sujo, logo você é suja. Que você é caloteira. E aí entra a cobrança extrajudicial, que é aquela cobrança que as empresas fazem, né? Porque para o banco não compensa de levar na justiça ali direto, porque o custo é alto, etc. Tal. Ele tem aquele fundo, né, de dívidas ali. E aí o que ele faz? Ele coloca numa empresa de cobrança que usa de técnicas masoquistas, né? De te fazer se sentir mal, caloteira, etc. e tal. O primeiro passo é você reconhecer que você tomou algumas decisões equivocadas e está tudo certo. Tudo bem? O segundo passo é você reconhecer que você teve uma falta de comando, né? Comando e controle ali no dinheiro, porque dinheiro é matemático, né? 1 mais 1 é igual a 2. Você não adianta querer colocar 3, porque vai dar problema. Você vai ter que arrumar uma matemática que não vai fechar.
E o terceiro passo é você atuar nisso. É você ir lá e falar, então esse é o problema? Então deixa eu ajustar aqui. Aí você muitas vezes vai ter que fazer trocas inteligentes, né? Quais seriam essas trocas inteligentes? Bom, eu sugiro muito fortemente que a gente coloque o pé no chão, porque eu sei que é difícil, gente. Eu vivi isso, eu trabalho desde 12 anos de idade, né? E é muito difícil, ainda mais quando a gente conquista algumas coisas, a gente voltar um pouquinho atrás, né? Mas assim, deixa eu contar para vocês, enquanto vocês não descerem desse salto, não vai resolver, entendeu? Enquanto eu não desci do meu, não resolvi. Então tem que botar o pé no chão. Às vezes, se você, por exemplo, não está conseguindo pagar um financiamento de carro, outro dia eu recebi essa dúvida. Ellen, não estou conseguindo pagar o financiamento do meu carro. Aí o que eu vou falar para essa pessoa? Bom, então você não pode ter uma parcela de financiamento de carro. Entende? Pelo menos neste momento não cabe. Ou você vai lá na sua base e ajusta ela para caber, ou não cabe. Não tem jeito. Entende? Então, o que você vai ter que fazer? Se você não pagar, você vai perder o carro. Então, é preferível você já vender ele antes, né? Outra coisa, por exemplo, os meus filhos estão estudando numa escola e às vezes eu tive uma queda na renda, às vezes em função da pandemia eu tive que dar um passo atrás, às vezes teve uma separação e o outro cônjuge não está ajudando como ajudava. É um contexto de coisas, né, gente? Então, o que você vai ter que fazer? Choque de realidade. Depois que mexeu em tudo, às vezes vai ter que mexer na escola. Eu fui lá, eu queria comprar minha casa, a coisa dos meus sonhos e tudo, aí coloquei um financiamento. E aí você, por exemplo, se você fosse alugar esse mesmo imóvel que você está mudando, você pagaria, são números, tá, gente? Você pagaria, às vezes, 60% do que você paga da parcela do empréstimo. Poxa, ia sobrar 40%. 40% às vezes é o que está fazendo você entrar no endividamento. Então, será que não é mais inteligente abrir mão disso? Entende? Então, nesse momento que você vai lá na base para poder corrigir ela, é importante você estar com o coração aberto, com a mente aberta, de que você vai precisar de fazer algumas mudanças. Quais são essas mudanças? Eu não sei. Você vai ter que fazer escolhas, mas o fato é que você vai precisar de fazer escolhas, né? E aí, depois, sim, em paralelo, pensar se o couber, se você tiver com saúde, se você tiver espaço na sua agenda, pode pensar numa renda extra também. Mas lembra que isso não é a solução, porque mais dinheiro não resolve base. O mais dinheiro pode, muitas vezes, te devolver um pouco de qualidade de vida ali. Mas se você não mexer na base, você vai só empurrar o problema, porque o que as pessoas fazem é isso. Elas buscam empréstimo e buscam mais dinheiro, ou seja, através de empréstimo, ou seja, trabalhando mais, mas o custo continua alto, né? Tem tem uns comentários aqui, ó. O banco pode compartilhar, a Margarete, o banco pode compartilhar os dados de análise de crédito para o... Não, o banco compartilha. Por quê, Margarete? Exatamente por que você gostaria de saber disso? Assim, me explica melhor. Imagina eu há muito tempo com decisões erradas. Ô, Lidiane, é isso aí. Tá tudo certo. Você chegou à conclusão que foram erradas agora? Então pronto, parabéns, tá? Tem gente que está aqui, que entra, sai na live e só vai cair a ficha daqui a uns 5 anos, depois que não tiver mais jeito. E você caiu agora, então parabéns, tá? Reconheça que você deu um passo, talvez um dos mais importantes, que é o reconhecimento, ok? Tomou decisões equivocadas, você tomou com o que você sabia, com o que muitas vezes você achava que era certo, com o que você tinha de conhecimento, e tá tudo certo. O importante é a partir de agora, você corrigir essas decisões equivocadas. Como é que você corrige decisão equivocada, gente? Primeira coisa, nesse passo a passo que eu estou sugerindo,
que é compreender o que você tem de base, né, de despesas. Se ela tiver acima do que está entrando de renda total, seja sua renda de salário, seja sua renda de pensão que você tem, de aposentadoria, de pensão de marido ou ex-marido, enfim, ou a parte que cabe a ele, tá? Renda total. Se tiver esse descompasso, você precisa de corrigir isso. Como é que você corrige? Colocando tudo no papel. Usa essa ferramenta mapa. Quem quiser, coloca mapa que eu mando para vocês. O mapa já é uma ferramenta de ajustar, né? Que antes disso é importante fazer um inventário, que é você entender tudo que você tem de despesa. Entende? Tudo que você tem. Margarete não perguntou mais. Se quiser avançar na sua pergunta, eu posso entender um pouco melhor o que você está me perguntando. Mais alguma dívida que vocês queiram saber? O empréstimo consignado é um empréstimo que você não tem muito o que fazer, tá? Porque ele é descontado diretamente na sua renda e o que você pode é tentar uma portabilidade. O que é portabilidade? É tirar de um banco e levar para um outro banco com uma parcela menor, mas com prazo idêntico. Ou seja, ele compra a sua dívida com um custo menor. É o que pode ser, que você pode tentar fazer. E o mais importante que eu sugiro é você tentar antecipar, né? Que é aqueles empréstimos que é o que eu ensino no meu curso, com valores muito longos, né? Você aprende a ajustar a sua base aqui e vai antecipando parcelas para você diminuir esse tempão, para você não ficar escravo muito tempo, tá? Mas o primeiro passo, de fato, é você ajustar essa saída de dinheiro, que é como se fosse uma rachadura no seu telhado ali, né? E aí começa a chover e vai pingando, pingando. Enquanto você não vai lá, não conserta, não adianta, tá entrando mais água do que ele suporta, entende? Então, esse é um passo muito importante. E o segundo é conhecer as suas dívidas. Quais as suas dívidas? Como é que elas são? Então, quem tem empréstimo consignado, é pegar o contrato, saber quanto que pegou, quando que pegou, quanto que falta para pagar, o cartão de crédito também, né? Colocar isso tudo no papel, porque aí quando você conhece o seu endividamento, fica mais fácil desconstruir, quebrar esse ciclo, né? Porque cada um vai ter uma estratégia ali. Entende? E às vezes a sua situação está tão desesperadora que talvez você tenha que usar até a lei do superendividamento. Mas, via de regra, a gente consegue resolver com essa parte da organização inicial, tá? O que eu tinha separado para falar com vocês é isso. Se tiver mais alguma pergunta, eu posso avançar. Quem escreveu o mapa, amanhã a gente manda. E é isso. Então, se tem alguém aqui que não está inscrito no canal ou no perfil, né, se for pelo Instagram e Facebook, se inscreva, porque a gente sempre agora, conteúdo segunda e quarta-feira, toda segunda e quarta-feira, a gente traz aqui algo que possa ajudar vocês aí nessa organização, tudo bem? Não só de fazer para quitar dívidas, mas é fazer o dinheiro sobrar. Esse que é o grande diferencial. É você conseguir fazer o dinheiro sobrar para você quitar as dívidas e para você, durante essa caminhada, ir desfrutando da vida com mais leveza, porque eu acho isso importante. Se tornando uma mulher bem resolvida, porque para você ser bem resolvida, você não precisa quitar todas as suas dívidas. As dívidas você vai, muitas vezes, precisar de mais tempo para quitar. Mas você vai fazer o seu dinheiro sobrar, você vai conseguir cuidar de você ao longo dessa caminhada e não entrar nessa loucura, né? Essa loucura aí que não consegue fazer nada, tudo atrapalhado, tudo de cabeça para baixo. E nós precisamos fazer isso esse ano ainda, né, gente? O primeiro trimestre terminou, vamos ver se a gente consegue fazer nesse próximo trimestre, quem não conseguiu ainda, né? Lenice, isso, que Deus lhe bendiga e a todos nós, com certeza. Eu tenho a convicção absoluta que vocês conseguem utilizando esse passo a passo. Tudo bem? Só relembrando, para fechar,
trabalhar no que te levou ao endividamento na mentalidade, ou seja, tirar esse foco 100% da dívida, igual, lembra da gripe, eu preciso sarar da gripe, aí você começa a tomar medicamento, não, precisa de atuar, deixar o corpo atuar. E como é que é na dívida? Você precisa de entender o que te levou lá, que é a falta de atenção que você deu à forma como você lida com o seu dinheiro. Número 1. Número 2, muitas vezes o conjunto de pensamentos ali que você embarcou nesse sistema financeiro aí, que é usar o cartão de crédito como se fosse a coisa mais normal do mundo, complementando a sua renda, né? Não dando atenção, não parando para olhar o que está entrando, o que está saindo, vivendo aquela vida ali só de piloto automático, né? E, ao mesmo tempo, o seu conjunto de pensamentos também, né? De achar que tudo está acontecendo que você não tem renda, tudo está acontecendo que o dinheiro não é suficiente. E aí isso mora um grande problema, tá? Então, responder por responsabilidade é o segundo passo. A responsabilidade é sua, é você que colocou as despesas na sua vida. O dinheiro não tem vida própria. O terceiro é priorizar. Então, coloca como prioridade cuidar e resolver desse problema agora. Isso tem que ocupar um lugar nobre na sua vida. Estancar essa goteira do teto. Você tem que parar ela, ir lá, consertar, resolver aqui, para depois resolver o efeito das dívidas, que é lá aquele bolo de coisa que ficou. Mas primeira coisa, atua ali na sua base, que é conhecer qual que é a saída, entrada e saída do dinheiro. E, por final, quais as dívidas que compõem aí, né? Quais os tipos de dívida que você tem. Tudo bem? O processo de superendividamento, Lenice, você só se você provar que aquilo está comprometendo a sua dignidade financeira, tá? Aí você pode usufruir da lei de superendividamento e entrar com o processo através de um advogado, mostrando, inclusive, até para isso você tem que ter o seu mapa, mostrando lá o que você tem de dívida, o que você tem de custo fixo que está sendo comprometido. Você tem gente que chega a ter 70%, né, da renda aí com dívidas, porque você tem lá o limite que pode ter de consignado, né? Mas você tem o cheque especial, você tem crédito pessoal, você tem o cartão de crédito, você tem mais coisas que você pode ir fazendo aí, né? Então, se você junta isso tudo, tem gente que chega até 80%. Então, se estiver comprometendo, aí não vai ter como nem ajustar essa base. E aí, o que você vai ter que ter? Juntar tudo e entrar com o processo. Mas isso é para quem realmente... E mesmo para quem entra, as minhas alunas, né? Eu tenho uma aluna, por exemplo, que entrou com o processo. Mesmo quem entra, se não organiza a base, não consegue, porque quando você entra com o processo, você tem que também fazer a sua despesa paralela, a sua receita ali, a sua formação de reserva, para na hora que os credores te chamarem para negociar, você ter o dinheiro. Então, você precisa, de qualquer forma, atuar na base, mas em alguns casos pode ser que não tenha muita solução e tenha que entrar com superendividamento. Mas, de qualquer forma, você tem que aprender a estancar e aprender a lidar para não cair nisso de novo, porque uma pessoa que chega no superendividamento é porque ela realmente, assim, perdeu a mão, né, gente? Completamente. E o que levou a isso? A não dar atenção, a viver no piloto automático, a usar o cartão como complemento, né? Aí você pode criar a justificativa que for em relação ao custo ou tamanho do seu custo. A mãe solo, outro dia eu ouvi isso, a minha seguidora falou, mas gente, mãe solo, aí é que tem que cuidar mesmo das despesas, porque a responsabilidade está toda na sua mão. E aí você vai ser mãe solo e usar o dinheiro e cair nessa bola de neve do endividamento? Vai ser pior para você. Vai ser muito mais dolorido. Aí que é importante você. E mais, os seus filhos vão reproduzir o comportamento. Então, atua lá, mas se você perdeu a mão lá no passado, tá tudo certo. Importante agora. Então, coloca tudo no papel, coloca suas dívidas todas, coloca suas despesas todas e entende se existe ali uma impossibilidade mesmo, você já está afetando a sua dignidade, aí pode ser que você tenha que ir na lei de superendividamento e entrar com o processo através do advogado, tá? É isso. Bom, é isso, gente. Tem mais alguma coisa? Ah, tá. Margarete, fiz o acordo com o banco.
No contrato está colocando que o banco fica autorizado a compartilhar? Sim, fica. Banco Central é o órgão regulador, né? Imagina assim, é o órgão que fiscaliza. Os bancos estão sujeitos ao Banco Central. Ele tem que compartilhar, na verdade. O Banco Central é que regula. Entendeu? Mas isso é por quê? Na verdade, qual que é o problema de compartilhar? Porque, na verdade, às vezes é uma coisa para você pensar, tá? Às vezes a gente fica muito preocupado com essa história do nome, com a inadimplência, e eu não vou ter mais crédito. Se você está pensando assim, não estou falando que você necessariamente, tá, Margarete? O você aqui é genérico, até porque depois essa live ela fica gravada e tem pessoas que assistem no gravado, tudo bem? Então, se você, seja quem for, pensa assim, eu quero te convidar a refletir sobre um outro ponto muito importante. O seu foco, ele está um pouco desfocado. Porque o que acontece? Se você está muito preocupada com o seu score para poder ter crédito, imagina que você hoje está toda enrolada. O que adianta você ter mais crédito? Você vai lá, conserta, vai pegar mais dinheiro. Você não vai sair desse processo nunca. Você precisa de aprender a lidar com o seu dinheiro e aprender a viver com a sua base, colocar ela organizada e, claro, se a sua renda ela não condiz com aquele padrão de vida que você gostaria, então, mais importante ainda é você fazer sobrar para você buscar uma formação diferente da que você tem, de repente fazer uma transição de carreira, aumentar a quantidade de renda. Porque vocês concordam que não está correto eu querer, por exemplo, ter um padrão de vida com o dinheiro que eu não tenho? Isso não vai funcionar. Aparentemente pode funcionar, mas ali na frente vai dar problema. Vai dar problema. Porque você vai usar um dinheiro que não é seu. Que dinheiro é esse que você não está usando, que não é seu? O cartão de crédito, o crédito. Chega num ponto, veja bem, você tem X de renda, você vai pegando cada vez mais uma fatiazinha dessa renda com empréstimo. Então, para que você quer crédito? Quando você está toda organizada, você vai emprestar dinheiro para o banco. Como é que você empresta dinheiro para o banco? Investindo. Quando você coloca o seu dinheiro no banco, o banco pega aquele dinheiro, ele te remunera hipoteticamente, só para fazer conta, a 1%, e empresta a 10, 15, tá? Qual lado que você quer ter? Do que está pegando emprestado aqui ou do que está emprestando? Então, quando você está organizada, você começa a investir o seu dinheiro, a guardar, fazer reserva, você começa a emprestar para o banco. Aí o banco vai ficar doido para poder te dar crédito e você não vai querer o crédito, você não vai precisar dele. Então, não preocupa com isso, tá? Não preocupa com isso, porque o importante aqui, o foco maior tem que ser em organizar essa base para você não cair nessa cilada novamente. E até se realmente o seu processo é um processo em que a sua renda não está sendo suficiente, isso pode acontecer, né? De fato, ela não é suficiente para as coisas que você quer, para o padrão que você não quer, para o que você deseja, você precisa de planejar, trazer mais dinheiro para a sua vida. Mas você está tão envolvido com aquela problemada ali que não dá, né? Você não consegue nem pensar em como é que você poderia fazer mais renda com o que você já sabe. Porque às vezes você tem alternativas de como que você já sabe mesmo fazer mais dinheiro, né? Agora, se para fazer mais dinheiro você vai ter menos tempo para cuidar da sua família, menos tempo para cuidar de você, menos tempo para cuidar do seu dinheiro, cuidado com isso, porque às vezes pode ser uma cilada de você estar aumentando mais custo para sua vida. Às vezes você vai lá trabalhar mais, mas você tem que colocar uma empregada a mais, você tem que colocar um fulano a mais, aí você entra de cá, mas sai de cá igual, e você ainda fica sem saúde. Entende que tudo a gente tem que pensar? Tudo tem que colocar na balança? E é por isso que um passo que precede todas essas coisas que nós falamos essa noite é o estado de presença. Você precisa, nesse momento, para poder mudar o seu conjunto de pensamentos e para poder priorizar e para poder tomar responsabilidade, é estar presente na sua vida financeira.
Se você simplesmente empurrar isso mais uma vez, você não vai conseguir sair disso, não. Tá? Vamos ver aqui no YouTube. Não, verdade, Lenice. Verdade, não tenho mais nada de crédito e estou pegando com dinheiro e cortei muitos gastos. Hoje, só quero ter paz e pagar isso. Ter paz. E assim, voltar a sonhar e a fazer as coisas para você, mas com o seu dinheiro. E isso é possível ser feito. É porque muitas vezes um descontrole lá de trás que veio virando uma bola de neve. E a dica preciosa, se vocês puderem, se eu puder deixar para vocês, é sempre tá 2, 3 passos ali do que você tem de renda. Porque a grande você já tem uma reserva, Margarete? Maravilha. Você já tem? Então, maravilha, né? Então, vai para negociar essa dívida. Procure não usar a reserva toda, né? Para você não ficar 100% sem reserva. E negocie faça uma boa negociação. Acompanhe os saldões, tá? Mas no caso da Lenice, eu estava respondendo ali sobre a questão da paz, né, gente? Porque às vezes a gente faz as coisas então fica com a autoestima abalada, né? Então a gente fala, eu só quero ter um pouquinho ali. Não, a gente tem que sonhar grande. Só que existe uma diferença em a gente planejar, ter objetivos, trabalhar para os objetivos e a gente já começar a gastar esse dinheiro, né? Por conta, com descontrole. Então, sempre você ficar 2, 3 passos ali. A famosa corrida dos ratos, que a vida em círculos é assim. Muitas vezes você vai lá, tem uma renda, você aumenta o seu custo. Renda, custo, renda, custo. Então, você está sempre ali, ó, gastando 100% do que você ganha. Isso não é 2, 3 passos ali. E a gente é muito competitivo, né? Com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube, o que vai acontecendo? Muitas vezes a gente, ou o TikTok, você quer acompanhar a vida alheia. E às vezes aquela pessoa que você acha que é uma grande referência, a pessoa está muito mais enrolada que você, criatura, né? 80% hoje, isso é dados da Confederação, deu uma arredondadinha, que é 79,6%, mas 79,6% das pessoas no Brasil hoje estão endividadas. É muito. Então, às vezes, aquela pessoa que você acha que está super organizada, ela está com a vida de cabeça para baixo, e ela é referência, e você vai querer comprar na mesma loja, vai querer acompanhar, vai querer fazer, ela está lá, viajando com o carro, que ela tem a quantidade assim de boleto para pagar que não é dela. Morando numa casa que ela tem 30 anos para pagar ainda. Estudando os filhos na escola e às vezes está até devendo a escola. Entende? Então, o nosso olhar não pode ser externo, o olhar tem que ser interno. O que vai me trazer paz hoje? O que vai me trazer equilíbrio? Qual que é a minha verdade? Para viver a vida de verdade. Porque às vezes a gente está vivendo uma vida que não é fake, é fake. E está sendo doloroso, porque você está cada vez menos tendo menos tempo para você, tendo menos, entende? Então, isso é muito importante pensar nisso. Tá, Margarete, é isso, é fazer a sua reserva para poder quitar, né? E separar, e obviamente, deixar tudo certinho e tá com a sua base organizada, né? A Lenice falou do seguro prestamista. O seguro prestamista, gente, assim, é uma aula. É um bônus que eu dou no meu curso, até tá lá dentro do curso, porque ele é mais complexozinho, tem todo um passo a passo, eu não consigo te responder isso assim, não. Até lá eu dou até o que você vai falar, porque quando você vai falar com o gerente, ele vem para cima de você. Mas o prestamista é um seguro legal, ele não é ilegal, tá? Ele é regulamentado. O que eu não concordo com ele é porque é um seguro para proteger o próprio banco. E aí, como ele é vendido como venda casada, se ele for vendido com venda casada, 90% aí você tem direito a resgatar. Você vai ter direito a resgatar, Lenice, de modo geral,
aquilo que você ainda não usufruiu. Então, se ele está embutido, às vezes, ele é embutido ali no seu financiamento do empréstimo consignado. Você, inclusive, está pagando juros sobre ele. Absurdo, né? Está pagando juros sobre ele. Então, essas parcelas que ainda vão vencer, você tem direito a resgatar, tá? As que você já usufruiu, que passou, não. Eu estou falando do ponto de vista administrativo, que é o que eu ensino. Do ponto de vista judicial, se você entrar com processo, você resgata até o que foi pago, corrigido. Mas aí você teria que entrar com processo judicial, né? Por quê? Mas por que você entra com processo? Porque ele foi vendido como venda casada, e venda casada é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Entendeu? É ilegal. Aí você tem como recuperar o seu seguro prestamista. Entendeu? Aí você tem que primeiro avaliar se ele tem, se tem o seguro prestamista, se tem, se ele está embutido no seu contrato, aí você tem que buscar o seu contrato. Aí se tiver lá embutido, você tem direito sim a resgatar. E tem todo um passo a passo. No meu curso eu dou até a carta para você usar, entendeu? Mas se ele tiver, em linhas gerais, seria isso. Você tem que avaliar, levantar as informações para saber se você tem direito. Tudo bem? Acho que é isso, gente, que eu tinha para vocês. Então, na quarta-feira a gente se fala. Quem colocou mapa, eu vou mandar a ferramenta mapa, que é para você estar preparado aí para corrigir a sua base. Sem isso, não resolve. Tá bom? Beijo para vocês. Até quarta. Estou encerrando, tá? Beijo.